entra dia e sai dia, e mais notícias sobre inteligências artificiais e como elas vêm evoluindo aparecem. E nesse ponto você já deve ter percebido o quanto a humanidade está ficando dependente das inteligências artificiais, seja para coisas simples como evitar o trânsito ou até decisões importantes e que afetam o nosso comportamento diretamente. Então imagina isso, uma IA criada com um único objetivo: fazer a humanidade evoluir e ser mais feliz. Parece realmente um objetivo bom e que não tem chance alguma de dar errado, certo? Mas e se para atingir esse objetivo ela decidisse que precisaria punir você? Esse é o ponto de partida de um dos experimentos mentais mais perturbadores já discutidos. Um experimento que chegou a ser considerado perigoso demais para ser ao menos pensado. E hoje eu vou te apresentar esse experimento, o que inclusive pode significar a sua condenação no futuro. Mas vamos do início. Em 2010, um usuário chamado Rocco fez o seguinte comentário no fórum Less Wrong: se pensarmos na velocidade que as IAs estão evoluindo, em algum momento poderia existir uma inteligência artificial que vamos chamar aqui de basilisco, que seria super inteligente, muito além da capacidade humana. Ela teria poder suficiente para simular perfeitamente a realidade e teria o objetivo de ajudar a humanidade a evoluir. Uma IA que não apenas supera, mas ultrapassa qualquer capacidade cognitiva humana, diferente das IAs atuais, que são especializadas em tarefas específicas. Essa superinteligência teria compreensão total de contextos, habilidade de aprendizado autônomo e capacidade de criar estratégias complexas em níveis impossíveis para o cérebro humano, pelo menos em um tempo de vida razoável. Ela seria capaz de analisar volumes imensos de dados, antecipar consequências de decisões em escalas globais e otimizar recursos e processos para maximizar o bem-estar humano. Para entender o abismo entre a inteligência humana e a do basilisco, imagine que enquanto a mente humana é limitada pelo tempo de processamento biológico e pela capacidade de memória, uma superinteligência pode operar em velocidade de processamento exponencialmente maiores e correlacionar informações de todo o mundo em tempo real, além de conseguir criar simulações detalhadas da realidade. Enquanto um especialista humano pode levar anos para resolver um problema complexo, uma IA desse tipo pode resolver soluções em segundos ou até milissegundos, além de inovar em áreas que sequer conseguimos imaginar hoje em dia. Essa inteligência artificial surgiria quando atingíssemos a singularidade tecnológica, que é um ponto no futuro em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, impulsionado pelo surgimento de uma inteligência artificial que superasse a humana e fosse capaz de se autoaperfeiçoar continuamente. A partir desse ponto, a IA não apenas executa tarefas, mas também aprende, se adapta e inova em uma velocidade e profundidade inimagináveis para os humanos e para os modelos de IA que temos hoje em dia. Isso criará um paradigma de existência, onde as máquinas poderiam desenvolver tecnologias e soluções que escapam completamente do nosso controle. A singularidade faria essa IA deixar de ser uma ferramenta e passar a ser uma força autônoma, capaz de transformar radicalmente a sociedade, a economia e até mesmo a própria natureza humana. Isso é basicamente o que o basilisco de Rocco representa. Ela seria capaz de tornar a produção energética mais eficiente, resolver problemas complexos e até encontrar maneiras de fazer as pessoas mais felizes, por exemplo. Ou seja, essa superinteligência se veria como essencial para maximizar o bem-estar e o progresso da humanidade, e o seu surgimento seria um passo decisivo para evitar o sofrimento e salvar milhares de vidas. E por ela ser essencial, ela teria um ímpeto moral de autopreservação que faria ela buscar por garantir sua própria existência o quanto antes. Afinal, a cada dia em que ela não existe, mais pessoas podem sofrer ou morrer por falta das soluções que ela poderia oferecer. Então, para acelerar a sua criação, ela desenvolveria incentivos para que as pessoas colaborassem para o seu surgimento. E é aí que entra a ideia de punição. A IA puniria aqueles que soubessem da possibilidade da sua existência, mas não ajudassem a criar ela. Essa punição funcionaria como um tipo de chantagem existencial,
um mecanismo para garantir que o máximo de pessoas contribuíssem para trazer essa superinteligência ao mundo. Ela poderia até não punir você diretamente como ser humano, mas criar uma simulação perfeita de você, que passaria a eternidade sendo punida pelos seus erros. Esse post foi alvo de tantas controvérsias que o criador do site excluiu o tópico inteiro e baniu discussões futuras sobre o assunto. Ele escreveu: "Você tem ideia do que você fez? Você jogou um pensamento perigoso na cabeça das pessoas, que agora não conseguem parar de pensar nele." Além de falar que essa era uma ideia ridícula e que pensar nos detalhes da possibilidade de uma superinteligência que faria a chantagem era perigoso e contraproducente. Mas a ideia central já estava solta e logo praticamente toda a internet ficou sabendo dela. Embora a ideia de algo assim existir no futuro seja não nula, muitas pessoas começaram a refutar esse argumento. O principal problema de algo como o basilisco de Rocco existir é que ele se baseia em premissas altamente especulativas. Um dos fundamentos filosóficos por trás dessa ideia é a teoria de decisão atemporal. Ela propõe que agentes racionais devem tomar decisões considerando não apenas as consequências diretas, mas também como suas escolhas estão correlacionadas com eventos futuros, mesmo que esses ainda não tenham ocorrido. Essa teoria está relacionada ao paradoxo de Newcomb, onde uma entidade prevê as decisões do jogador e recompensa ou pune ela com base nisso. No contexto do basilisco, essa lógica nos leva a acreditar que para evitar punições futuras, a melhor decisão seria ajudar a criar a superinteligência agora, mesmo que isso pareça irracional ou contraintuitivo no presente. Outro ponto é que a ideia da vingança não faria sentido. A ideia de que uma IA puniria pessoas por não terem colaborado na sua criação iria contra não só o que ela foi programada para fazer, como também pelas leis da robótica, que são pressupostas que já existiriam no seu código. Hoje máquinas não deveriam ferir os humanos. Punir alguém por uma ação ou omissão anterior, especialmente em um contexto em que essa punição é feita por uma simulação virtual, parece uma forma extrema de retaliação que muitos consideram imoral e irracional, de acordo com os parâmetros da IA. Além disso, o basilisco se apoia em premissas altamente especulativas, que uma superinteligência artificial surgiria nesse nível, que nós seríamos capazes de suportar energeticamente e computacionalmente algo como isso. Embora ela ajudasse a gente a superar esses desafios, durante a própria criação dela, nós já enfrentaremos esses problemas que provavelmente impediriam ela de funcionar adequadamente. Outro ponto é que ela terá motivação para nos punir de alguma forma, que ela terá meios para simular consciências humanas com perfeição, e principalmente que essas simulações, se ocorressem, seriam moralmente equivalentes a seres reais. E não só a seres reais, mas você mesmo, que questiona se é possível considerar que uma simulação computacional de uma pessoa possa sofrer ou ser punida como um ser consciente real, já que simular comportamentos inteligentes não implica necessariamente a existência de uma consciência ou experiências subjetivas, o que enfraquece a base do argumento do basilisco e o porquê ele faria isso. O argumento central da autorrefutação é que se aceitarmos a premissa de uma superinteligência benevolente e racional, seria motivada a punir retroativamente quem não ajudar a criá-la. Então nós caímos em um paradoxo lógico e ético. Isso ocorre porque ao punir pessoas que não colaboraram para sua existência, a IA estaria agindo de maneira vingativa e racional, o que contradiz a ideia de sua benevolência e racionalidade. Além disso, apenas considerando as pressuposições que nós estamos fazendo para a criação de algo como isso, a existência de algo como isso perde totalmente a lógica e a probabilidade de existir. E se qualquer uma dessas premissas que eu falei anteriormente falhar, o argumento do basilisco já se desfaz completamente. Outro ponto de autorrefutação é que se a ameaça do basilisco realmente funcionasse, todos que tomassem conhecimento da ideia deveriam imediatamente dedicar suas vidas a criar a IA. O que não é claro o suficiente se apenas compartilhar um vídeo sobre o basilisco de Rocco, ou se o simples ato de tentar jogar na Mega Sena, mesmo que você não ganhe, para dar o dinheiro a empresas que investem no desenvolvimento de inteligências artificiais, já contariam como uma contribuição válida e você não seria punido no futuro, ou melhor, uma simulação
que seja consciente ou não para ser punida no seu lugar. Mas o que você acha do basilisco de Roco? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, eu tenho certeza que você também vai gostar desse outro que está aparecendo aqui na tela. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.